Nesse vídeo eu quero falar sobre os dois sinais que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Tessalônica sobre o retorno de Jesus. Porque na sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já tinha ensinado sobre o arrebatamento da igreja e sobre o retorno de Cristo. Mas parece que ficou um mau entendimento ali, um falso ensino circundando os irmãos, porque muitos estavam abandonando suas responsabilidades, deixando de trabalhar, andando desordenadamente. Então o apóstolo Paulo escreve a segunda carta para poder corrigir esses problemas, inclusive essa questão do retorno de Cristo. E no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dar dois sinais que antecederão o retorno de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá assim. Isso que? O retorno de Cristo. Como vai acontecer? Primeiro, vai acontecer a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo deixa esses dois sinais para os irmãos entenderem como acontecerá o retorno de Cristo. O primeiro deles é a apostasia, que é majoritariamente interpretado pela igreja como o abandono da fé, o abandono da verdade, a rebelião contra Deus. E isso corrobora com aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou em Mateus 24, que no fim dos tempos, nos últimos dias, antes do seu retorno, apareceriam muitos falsos profetas, falsos cristos e enganariam a muitos. Então esse pensamento corrobora com aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. A apostasia faz menção a um abandono da fé, o abandono da verdade bíblica. E isso não necessariamente o abandono dos locais religiosos. Para abandonar a fé, eu não preciso abandonar o ambiente religioso. Para abandonar a verdade, eu não preciso abandonar o ambiente religioso. A apostasia não é deixar de ir na igreja, por mais que isso acontece, isso também é majoritário, mas eu posso abandonar a verdade e continuar frequentando ambientes religiosos. Mas existe uma outra interpretação desse termo apostasia, que é interpretado como o afastar-se físico da igreja. Muitos acreditam que esse termo apostasia pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, o homem da iniquidade, filho da perdição, é revelado. Logo depois disso, o Senhor volta destruindo o anticristo com seu retorno glorioso. Mas isso não é a interpretação majoritária da igreja. O que se é tradicionalmente interpretado é que a apostasia é o abandono da verdade, o abandono da fé, a rebelião contra Deus. E também o anticristo, esse homem da iniquidade, filho da perdição, que se assentará no templo, pode ser interpretado de duas formas. Ou um templo físico que será reconstruído em Jerusalém, lá em Israel, que ele vai desejar sentar-se no trono de Deus como se fosse Deus. Mas também pode ser interpretado como o templo sendo a igreja de Cristo e ele querendo tomar o lugar de Cristo na igreja. Essa também é uma posição que muitos acreditam ser essa a interpretação correta. E você, qual é a sua opinião sobre esse tema? Como você acredita que o Senhor Jesus vai voltar? O apóstolo Paulo deixa esses dois sinais claros que antecederão o retorno de Cristo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso vídeo e considere se inscrever no canal para que nós possamos crescer junto, a palavra de Deus possa ser espalhada e muitas pessoas possam ser abençoadas. Amém? Nós nos encontramos aqui no próximo vídeo.